Olá, você está no devocional diário Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar para ministrar na terra fértil do seu coração tem o seguinte tema: o prudente ouve e pratica. O insensato ouve, mas não pratica. E o texto para esta breve reflexão se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, finalzinho do Sermão da Montanha. E a partir do versículo de número 24, eu quero ler até o verso de número 29. Só para vocês terem da perícope, uma ideia bem clara do que o texto está nos informando. E olha o que diz o texto. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, a mesma coisa do verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Observe o verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Entendamos bem aqui, essa é a perícope lida para o finalzinho do Sermão da Montanha. Mas o Sermão da Montanha começa no capítulo de número 5. E é um capítulo longo, com 48 versos. Depois vem o capítulo 6, com 34 versículos. E vem o capítulo 7, com 29 versículos. Quando o texto começa dizendo no verso 24, todo, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, que palavras são essas que Jesus está dizendo, senão as palavras citadas desde o capítulo 5 inteirinho, o capítulo 6 inteirinho e agora o capítulo 7 inteirinho. Jesus está responsabilizando cada um dos ouvidos que acabara de escutar todos os seus ensinos. Desde a bem-aventurança, desde sobre a questão das disciplinas da vida espiritual, questão dos 2 altares ali, em Mateus 6, desde a questão da ansiedade, sobre buscar o reino de Deus, a oração do Pai Nosso, tudo isso. Entendam bem, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. São palavras que Jesus trouxe para cada coração ali, chegando nos ouvidos, elas não foram simplesmente ouvidas, elas foram escutadas. Eu costumo dizer que você ouve com os 2 ouvidos, mas escuta juntando os 2 ouvidos, trazendo o formato para o coração. Sabe quando você junta a orelha esquerda com a orelha direita, vai dar certinho o formato de um coração. Assim você escuta. Porque o que você escuta compromete as suas emoções, os seus sentimentos, o seu psique. Você vai parar para refletir ali. Agora, quando o que você escuta, quando o que você ouve, entra por uma orelha, sai por outra, não chegou no coração, isso não é ensino que vai ministrar a sua alma, nem tampouco iluminar os olhos do seu entendimento. Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Esse ouvir aqui no grego é escutar. E é interessante que a palavra obediência no hebraico significa dar ouvidos. Logo, Jesus está responsabilizando cada coração que ouviu. E de 2 maneiras aqui Jesus coloca. Jesus separa toda a multidão que acabou de ouvi-lo em 2 grupos, os prudentes e os insensatos. Os prudentes ouvindo cada advertência, cada ensino prático para o cotidiano dos discípulos, cada uma das palavras de Jesus ditas. O prudente ouve isto e pratica. E Jesus diz que ele é comparado esse prudente é comparado a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí vem as intempéries. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque estava firmada sobre a rocha. Ou seja, o que ela ouviu comprometeu o seu coração e infraestruturou, se tornou algo muito consolidado e sólido, algo infraestruturado para dentro da vida do prudente. Agora Jesus fala para um segundo grupo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao insensato, que construiu a sua casa sobre a areia.
Entende que quando você ouve, mas não traz para si, quando você não se responsabiliza com aquilo que você ouviu, quando você não se compromete com aquilo que você ouviu, você é um insensato construindo a sua casa sobre a areia. As mesmas intempéries que vieram contra a casa da rocha, do prudente, vai vir contra a casa da praia, do insensato. Só que a palavra registra que a casa do insensato caiu e a palavra diz, sendo grande a sua ruína. Todos que ouviram essas palavras de Jesus entenderam como uma história contada com a moral no finalzinho. Todos entenderam, como uma criança sendo instruída. Entenderam e ficaram maravilhadas. A multidão ficou perplexa com o ensino de Jesus, porque ele ensina com autoridade, a autoridade que vem da propriedade. É alguém do meio do povo que é gente, falando com cheiro de gente, sendo gente, identificado com gente. Foi por isso que isso alcançou tão profundamente o coração dessa multidão. Agora, nessa multidão, quem é você ouvindo Jesus? O prudente que ouve e pratica, ou o insensato que ouve e se irresponsabiliza? Coloca de longe os ouvidos e não compromete o coração com nada. Pense a respeito. Eu quero orar com você. E que você seja o prudente que edifica sobre a rocha. Deus e Pai, em nome de Jesus, abraça de perto o coração de cada um destes que me escutaram. E que no nome de Jesus, eles sejam instruídos pelo Senhor e conduzidos a viverem a verdade da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Se essa semente tem alcançado o teu coração, eu quero que você espalhe ela para mais pessoas. Eu conto com você.